Na defesa de Jair Bolsonaro, Tiago, nesse recurso, são 84 páginas, viu? E ele cita vários, ele detalha várias questões ali que teriam sido omissas ali, que teriam ficado duvidosas no acórdão do julgamento, né? Lembrando que esse recurso que está sendo apresentado agora, ele não tem a função de alterar ali o resultado do processo, né? Ele serve apenas para esclarecer pontos omissos, eventuais pontos omissos, obscuros ali que as defesas tenham tido com relação ao julgamento, especialmente ao acórdão, né? Um acórdão de julgamento, inclusive, que tem mais de 2.000 páginas. Então, essas defesas, elas passaram os últimos 5 dias ali concentrando esforços em cima ali dessas 2.000 páginas para tentar encontrar pontos que pudessem ser ali acolhidos, né, pelo relator, pela primeira turma ali e acabar tendo ali esse recurso acolhido. Mas, enfim, ele não tem esse objetivo de mudar a sentença. Mas, mesmo assim, Tiago, pelo menos essas duas defesas, tanto de Braga Neto como de Jair Bolsonaro, pedem, sim, a revisão ali das penas, tá? No caso de Jair Bolsonaro, a defesa, ela cita por vários momentos o voto divergente do ministro Luiz Fux, né? O ministro foi o único ali da primeira turma, hoje ele não faz mais parte da primeira turma, mas ele no julgamento ali, ele foi o único voto divergente, né? Pela absolvição dos 5 réus, ele tinha apenas pedido a condenação só de Walter Braga Neto e Mauro Cid e só por um crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, primeiro, a defesa de Jair Bolsonaro pede, por exemplo, a absorção dos 2 crimes de tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, colocando aquele argumento que já vinha sendo colocado ao longo ali do processo de que os 2 crimes, um é crime meio e o outro é crime fim, como foi alegado pelo ministro Luiz Fux no voto dele, que um crime dependeria do outro para acontecer. Então, que por isso, na prática, os condenados não podem ser responsabilizados ali pelos 2 crimes. Esse é um dos pontos que a defesa de Jair Bolsonaro coloca ali nesse recurso. A defesa de Braga Neto também pede a revisão dessa pena. De Braga Neto foi de 26 anos, né? De Jair Bolsonaro foi de pouco mais de 27 anos de prisão. E a defesa de Jair Bolsonaro, Tiago, faz um detalhamento ali desses pontos que considera que entrou em contradição. Diz, inclusive, que o acórdão tem vários pontos ali com que demonstram profundas injustiças. Começa falando, por exemplo, do 8 de janeiro, que não haveria como ter relação entre Jair Bolsonaro e o movimento dos ataques do 8 de janeiro, porque as defesas dizem que eles não estavam presentes ali no dia da manifestação. E o relator, o ministro Alexandre de Moraes, ele diz que a organização criminosa teria usado ali os manifestantes como um instrumento para a prática de crimes, né? E aí a defesa diz, por exemplo, que a prática, o uso ali de pessoas como instrumento para a prática de crimes ali, a legislação processual diz que essas pessoas teriam que ser ali mandadas como pessoas que não tivessem dolo, que não tivessem culpabilidade, mas como pode ter acontecido isso se esses envolvidos foram todos processados naqueles diversos julgamentos, né, dos processos do 8 de janeiro. Cita o voto também do ministro Luiz Fux, quando eles alegam ali que houve cerceamento de defesa também de Jair Bolsonaro por conta do alto volume de processos, né, que levaria muito tempo ali para que todas essas provas, na verdade, fossem analisadas e que não houve tempo hábil para isso. Fala também da impossibilidade dos advogados, da proibição dos advogados de participar dos interrogatórios, das audiências de interrogatórios ali dos réus dos outros núcleos. Enfim, Tiago, esses embargos de declaração agora vão ser analisados pelo relator, primeiramente, e depois, dependendo da decisão do ministro Alexandre de Moraes, e aí ele coloca essa decisão para análise da primeira turma, né? E aí sim a primeira turma vai referendar ou não essa decisão. Caso rejeitado, Tiago, a jurisprudência do STF, ela tem uma média ali de 2 embargos de declaração, mas recentemente, em decisões recentes, o STF tem analisado apenas um embargo de declaração e, em caso de rejeição, coloca ali que o segundo embargo não seria possível porque teria ali um objetivo apenas protelatório do processo. Enfim, a expectativa agora está com a análise do ministro Alexandre de Moraes e depois ali pela primeira turma. Quem
quem é o responsável por colocar essa análise do recurso na primeira turma, a data de julgamento, é o presidente do colegiado, que é o ministro Flávio Dino, e aí resta saber como é que vai ser a análise desses recursos. Tiago, então faltam aí mais 6 defesas para protocolarem esses recursos, tem até às 23 horas e 59 minutos de hoje para protocolar, e aí a gente vai ficar sabendo ao longo desses próximos dias qual vai ser o resultado, a análise do ministro Alexandre de Moraes sobre isso, viu? Pois é, as Thiago. defesas exercem o papel que lhe cabe, né? A defesa de Mauro Cid, por exemplo, não quis fazer nenhuma apresentação, nenhuma interpelação. De qualquer forma, a gente fica de olho nessas próximas horas e a Janaína volta daqui a pouquinho com mais informações. Vou chamar mais uma vez as nossas comentaristas. Bom, Deise Ciocari, são questões mais técnicas, né? Nessa reta final do julgamento. De qualquer forma, o julgamento tendo o andamento normal e o desfecho deve ser em breve, né? Tiago, eu até gostaria de chamar a atenção para 2 pontos aqui. O primeiro deles, a gente já falou muito sobre isso, mas continua me causando ainda uma profunda estranheza toda vez que eu vejo essas matérias voltando assim. Mas essa coisa de ser juiz, de ser julgador, de ser vítima, isso é uma coisa que me embaralha ainda quando a gente fala nesse julgamento da trama golpista. Do outro lado, eu acredito que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela tem que tomar muito cuidado, porque hoje é o prazo final. Ela tem que tomar muito cuidado para não ser apenas um agente que reage ao sistema que ela desafiou. Então, deixar para a última hora, não ir atrás tanto assim dos seus direitos. Por exemplo, eles não tinham conhecimento de todas as atas do processo. Então, me parece que, às vezes, vai perdendo, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela vai perdendo o time e ela só reage a essa justiça. E isso, obviamente, pode ser prejudicial para o ex-presidente. E, Dora, usando o termo defesa cerceada, né? Você percebe que as alegações agora, elas basicamente repetem aquelas alegações feitas das preliminares, lá no julgamento, né? Antes de começar os votos, depois da leitura do relatório, tem a apresentação das preliminares, que é justamente quando os advogados fazem essas alegações. Elas são basicamente as mesmas, e que foram todas recusadas, e que, portanto, é de se supor que sejam outra vez recusadas, né? Claro que todo mundo está esperando que esses recursos não sejam aceitos, mas fica parecendo que não vão ser aceitos só por uma vontade, aí entra o julgamento político, que aí o tribunal quer condenar de qualquer jeito. Não, são coisas que repetem o que já foi apresentado e o que já foi embasado no julgamento e recusado. Julgamento esse que foi visto para todos, pela televisão. Então, me parece que o que vai acontecer é o que está previsto, né? No mais tardar dezembro, portanto, esse ano ainda, como alegou e sempre pretendeu o tribunal desde o começo, a questão está resolvida, ficando só para ser, o que a gente não sabe, é como se dará o cumprimento da pena pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que sim, há outros réus, mas claro que o que chama atenção e interessa mais é o do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ministros e secretários do governo